Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia. Vamos nós aqui, os varões. A página do livro é a 108. Se vocês estiverem com o livro aí, né, Bíblia, livro e as anotações, fica à vontade. Eu vou partir da página de número 108. Lá embaixo, na página 108, tem lá o ponto 6, né? Que está lá, Espírito Santo. Então hoje eu vou conversar com vocês a respeito da pessoa do Espírito Santo. Nós falamos sobre o Pai, as características do Pai, os atributos do Pai como Deus, né? Os atributos, características e a natureza do Filho, né? De Jesus, como também sendo Deus igual ao Pai, da mesma natureza, né? As mesmas características, o que o Pai tem, o que o Pai é, o Filho também tem, o Filho também é, na natureza e na essência. São pessoas distintas, mas da mesma natureza, tá? Então isso precisa ficar bem fixado para a gente entender, ou pelo menos para que a gente possa estar formando, né? Essa ideia, esse conceito da Trindade, tá certo? Então, lógico que a gente não vai explicar Deus, é impossível, né? Deus é um ser que ele está, mais assim, infinitamente para além da nossa capacidade de defini-lo, de enquadrá-lo, né? De falar assim, não, Deus é tudo isso, não. Nós jamais teremos condição de se aprofundar em Deus plenamente. Então a gente tem uma ideia, né? E a gente só tem essa ideia porque Ele, Deus, decidiu se revelar a nós. Então Ele que veio até nós, Ele que decidiu se manifestar a nós, né? E o que Ele decidiu se revelar para nós. Então assim, não é que Deus revelou tudo de si a nós. A gente não tinha essa capacidade de compreender esse ser, né? Esse ser tão monstruoso, esse ser que é maior do que o universo, é maior do que as galáxias, né? Esse ser que vai para além de toda a capacidade imaginativa humana. Então nós estamos falando de Deus, não é um Deus, não é mais um Deus, não tem nada a ver com os deuses imaginários que a humanidade construiu, né? Porque de fato não existem outros deuses. Não, tem o Deus Alá, tem lá o Hare Krishna, tem o Buda, não existe deuses, né? Não existem entidades que possam se colocar na categoria de um Deus, tá certo? Toda a criação de Deus, os anjos e os homens, são infinitamente inferior a Deus, a sua natureza, né? Então assim a gente vê Satanás. Não, Satanás é um ser poderoso, não, em relação a nós seres humanos que temos nossas limitações, mas em relação a Deus, são criaturazinhas, infinitamente menor do que Deus, são criaturas, né? Deus é criador. Então a gente precisa entender que não há um ser que se equipara a Deus, tá certo? Então se a gente, por exemplo, fosse pegar Satanás para falar assim, não existe um ser que pode aí assim dar uma briga boa, né? Seria aí pau a pau, seria o Arcanjo Miguel. Aí talvez sim, porque são seres angelicais, né? Então você pegar o Arcanjo Miguel e Satanás, aí sim, eu estou falando a respeito da mesma natureza, que são seres angélicos, embora um é corrompido, né? Que são os demônios, os seres demoníacos, eles também eram anjos e são anjos na sua natureza, porém corrompidos, inglórios, né? Só que os anjos de Deus também têm a mesma natureza que são anjos, só que são anjos puros, anjos que carregam, que portam a glória de Deus, a pureza de Deus, e Deus os investe de poderio também, né? Mas assim, são seres que poderiam ser equiparados, anjos e demônios, mas nunca demônios, Satanás e Deus. Aí não tem como você fazer essa comparação, tá? Porque a gente está falando de criador e criatura, tá?
E aí, falando do Espírito Santo, nós vamos falar então do Espírito Santo, talvez até a próxima aula, né? Essa é a próxima aula, como a terceira pessoa da Trindade. Quando a gente fala terceira pessoa da Trindade, não é porque hierarquicamente ele é inferior ao Filho ou ao Pai. Naquela ideia, né? Pai está aqui, o Filho aqui, o Espírito Santo aqui, porque é a terceira. Não é nesse sentido de hierarquia. Quando a gente fala a terceira pessoa da Trindade, é porque nós estamos nos referindo à à manifestação histórica. Por exemplo, no Antigo Testamento, quem mais aparecia em contato com o ser humano, nos registros dos profetas aqui, né, nos relatos bíblicos, nas escrituras mesmo, era a figura do Pai, Deus o Pai, o Criador, né, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, enfim, a figura era do Pai. Isso não quer dizer que nem Jesus e nem o Espírito Santo estavam atuando, não é isso. A Trindade sempre, em todos os momentos, sempre agiram em comum acordo, em harmonia e sempre juntos. Nunca houve nenhuma situação onde o Pai fez uma coisa à parte do Filho ou do Espírito Santo, né? Mas nesse contato, nessa manifestação, o Pai é que se destacava. O Novo Testamento, né, há 2000 anos atrás, lá na região que hoje a gente chama de Palestina, ali no Oriente Médio, Jesus nasce como um ser humano. Então, quem mais se destaca nesse período do início, da inauguração da nova aliança? É Jesus, né? A figura que se destaca, não só nos evangelhos, não só nos escritos do Novo Testamento, mas assim, a nação de Israel, a história presenciou a Jesus, né, como sendo a segunda pessoa da Trindade. E aí, quando Jesus ascende ao céu, ele até disse: eu vou para o meu Pai, mas eu vou rogar ao Pai e ele vai enviar o Consolador. Então, depois da morte, ressurreição, a ascensão de Jesus, Atos capítulo 2, quem é enviado é a pessoa do Espírito Santo, né? Então, quem está de uma forma mais evidente, atuando, se manifestando, agindo mais diretamente nos cristãos e no mundo em si, é o Espírito Santo, né? Então é nesse sentido da manifestação histórica que ele é a terceira pessoa da Trindade, tá? Mas, por exemplo, quando Jesus estava em destaque histórico, foi o Espírito Santo que o capacitou, que o usou, né, para exercer o ministério, realizar milagres, curas, enfim. Foi o Espírito Santo que gerou Jesus. Então, assim, o Pai, de alguma maneira, também estava agindo. Quer dizer, a Trindade sempre agiu juntas, tá? Mas nós vamos falar na terceira pessoa por esse fato. Porque, historicamente, quem se destaca? Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, o livro de Atos dos Apóstolos, que é o início da igreja, né? A gente vê toda aquela igreja inaugurada, o evangelho sendo pregado, os milagres acontecendo. Tanto é que alguém disse assim: o livro de Atos dos Apóstolos, bem que poderia se chamar Atos do Espírito Santo. Porque, embora sejam os apóstolos lá que pregam, estendem as mãos e aquela coisa toda, mas a gente vê uma evidência tão grande do Espírito Santo agindo através da vida desses homens, né? Que a gente fala assim, não são os atos dos apóstolos, são os atos do Espírito Santo através desses apóstolos, realizando coisas extraordinárias, tá certo? Conversões, milagres, enfim, né? Então a gente vê como é evidente, tanto é que no capítulo 13 de Atos, olha só, capítulo 13 de Atos, logo no comecinho lá, vai estar falando assim, quando a igreja estava orando e tal, né, a Bíblia vai dizer, capítulo 13 de Atos: disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Olha que coisa interessante, olha como era evidente, olha como era explícito, né? Eu estou falando do capítulo 13, versos de número 2, tá? Que tem essa fala aí, né? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Olha o capítulo 15, Atos ainda. Capítulo 15, versículo de número 28. Olha só, né, os apóstolos lá numa reunião para resolver uma pendenga lá, uma dificuldade lá doutrinária. Eles se reuniram, os líderes da igreja, apóstolos e algumas pessoas. E o verso 28 diz assim, ó: na verdade, acho que é Tiago, né, que está falando isso aqui. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Olha que coisa interessante, como essa pessoa do Espírito Santo aparece de tal maneira que eles atribuem, inclusive, né, as decisões, as falas e algumas coisas ao próprio Espírito Santo,
Possivelmente aqui, quando o capítulo 13 que eu li, né, disse o Espírito Santo, é bem possível que o Espírito Santo tenha usado alguma pessoa, algum dos irmãos lá, né, em uma mensagem profética, tá? Não é que eles ouviram a voz do céu, o Espírito Santo falando diretamente, não. Possivelmente o Espírito Santo usou, né, alguém ali para transmitir uma mensagem profética, tá? Então, só para a gente entender. E aí, o que eu quero trazer para vocês aqui no início, nessa abordagem da aula, é trazer o Espírito Santo com as mesmas características que só o Pai e o Filho têm. Então, assim, só Deus tem essas características, tá? Que seriam onipotência, Deus detém todo o poder, todo o poder. Não é que Deus tem poder, ou tem mais poder do que os anjos ou Satanás, não é isso. Não é que Deus tem mais, Deus tem todo o poder. Deus é todo poderoso. Não há nenhum ser, né, em toda a criação de Deus que possa medir poder, medir forças com Deus. Um braço de ferro assim, não tem, varão, não tem. Né? Se colocar Deus na mesa com um bração assim, ó, não tem nenhum braço que possa, e se juntar todos os braços dos anjos, dos demônios, dos homens e tudo, não tem como curvar o braço de Deus, né? Só para fazer essa ilustração aqui, bem simplória, inclusive, bem simples. Então, assim, Deus tem todo o poder. Só Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso a gente chama de onipresença. Não existe nenhum lugar de toda a criação que Deus não esteja lá. Não existe. Deus está no inferno, Deus está no céu, Deus está na terra, Deus preenche toda a existência, tá certo? Então, onipotência, onipresença e onisciência. Satanás e os anjos, inclusive, são seres que são superiores no conhecimento em relação aos homens. Então, pode ter certeza, um anjo, ele tem uma capacidade intelectual infinitamente, mais assim, absurda em relação ao ser humano. Tem um texto lá do Antigo Testamento que uma mulher vai falar assim para Davi: Davi, tu és sábio como um anjo de Deus. Né? Lá no Antigo Testamento tem essa passagem aí. Então, olha só como eles relacionavam os anjos, né? Que eram seres inteligentíssimos, e de fato são, né? Superiores e muito aos seres humanos no intelecto, na capacidade de conhecimento. Só que, por mais que os seres sejam inteligentes, eles não têm todo o conhecimento, são limitados, né? Não sabem de um monte de coisa, inclusive de futuro, enfim. Lembra de uma passagem que chega para Jesus: Senhor, quando vai ser o final dos tempos? E aí Jesus responde assim, ó: ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Não é que Jesus não sabe hoje. Naquele contexto, naquela ocasião e naquele momento, Jesus, na condição de um ser humano, ele não sabia de fato, porque ele se esvaziou desses atributos. Lembra que a gente falou? Que Jesus se esvaziou. Não é que ele deixa de ter, ele deixa de utilizar, de usar essa prerrogativa de ser onisciente. Então é como Jesus fala assim: vou descer na terra, vou pegar esses atributos, deixar numa gaveta aqui e não vou usá-los, né? Então, o Filipenses capítulo 2, ali no capítulo 2 que a gente extrai essa ideia, tá? Porque lá tem um texto que diz assim: e ele se esvaziou de si mesmo, né? Tendo a forma de Deus, esvaziou-se a si mesmo. A palavra lá no original é kenosis, que é um aniquilamento dos seus atributos. Então, deixou de usar. Mas quando ele ascende ao céu, né? Ele é glorificado, então ele assume novamente as suas prerrogativas como Deus. Então, naquela ocasião, Jesus disse: nem o Filho sabe, né? Porque ele estava na condição de filho do homem, de um ser humano com limitações de ser humano, né? O que diferencia Jesus de nós, ou dos seres humanos, porque ele não tinha pecado. Essa é a grande diferença, e faz toda a diferença, né? Jesus foi um ser humano que não teve pecado, do seu nascimento, da sua geração até o fim da sua vida. Então ninguém nasceu como Jesus, ninguém viveu como Jesus, ninguém morreu como Jesus, ninguém ressuscitou como Jesus. Então ele é diferenciado em todos esses aspectos, e o que faz toda a diferença. Mas assim, Jesus, ele teve fome como nós temos fome, ele teve sono como nós temos sono, ele teve cansaço físico como nós temos cansaço físico, ele teve as limitações de um ser humano, né? Na sua natureza e condição humana.
Mas o que eu quero destacar não é nem isso agora, é que lá diz que nem os anjos também sabem. Então os anjos também são limitados, que são seres que não são oniscientes, tá? O que é onisciência? Sabe tudo, o tempo todo, de pronto, a respeito de todas as coisas, de todas as pessoas, enfim, não tem nada que Deus não saiba. Deus não só sabe tudo, Deus, inclusive a gente fala que Deus não raciocina, embora seja um ser que tenha intelecto. Porque o que é o raciocínio? Não sei se eu falei isso para vocês, né? Estou trazendo aqui, mas de repente já falei. E eles falam, André, você já falou isso aí, mas também, às vezes eu falo e cai no esquecimento, né? Então, se eu falei, eu vou repetir, tá? Deus, ele tem um atributo de ser uma pessoa e ter inteligência, ter intelecto, e a gente está estudando aqui que ele tem não só intelecto, não é só um ser inteligente, mas ele tem todo o conhecimento, né? Enfim, não tem nem como a gente comparar, porque não tem... Quem que seria assim, não, Deus é inteligente como? Não, Deus não é inteligente como ninguém, ele é todo sábio, todo inteligente, tem todo o conhecimento. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Ele sabe exatamente de todos os seres humanos que passaram por essa existência e sabe aqueles que passarão. Ele conhece os pensamentos do coração, ele sabe de tudo que é falado no escondido, no oculto, né? Socialmente falando. Deus sabe os pensamentos do nosso coração antes que a gente pense. Como diz o Salmo 139, né? Antes que haja uma palavra na minha boca, ele conhece, ele sabe. Antes que eu mesmo pense, ele já sabe os meus pensamentos, sem eu ter pensado. Olha o que é onisciência. Deus conhece os pensamentos de todos os seres humanos, a história de todos os seres humanos, o que vai acontecer na tua vida, Emerson, na tua vida, Erivaldo, na minha vida, na vida dos irmãos. Deus não só sabe tudo o que aconteceu, sabe tudo o que está acontecendo e tudo o que acontecerá na nossa vida. Não só na nossa, mas do mundo, da história. Tanto é que ele diz, eu anuncio o fim desde o começo, né? Em Isaías, Deus, ele tem um bom humor, né? Deus é irônico. E ele diz assim, fala aí, qual é o Deus de vocês? Quais são os deuses que pode falar isso que eu estou falando aqui? Chama esses deuses aí, vamos ver qual deles que pode falar do fim desde o começo, o que vai acontecer lá no final do tempo. Eu posso, né? Então Deus, ele é até bem humorado, né? Além de inteligente. Só que a gente fala que Deus não raciocina, não precisa do processo de raciocínio. O que é o raciocínio? Eu sou um ser inteligente, mas não sei de tudo, e para chegar a uma conclusão, né, eu preciso pegar uma ideia, uma informação, desenvolvê-la, compará-la, pensar, esse é o processo do raciocínio, chegar numa conclusão. Deus não precisa ter esse processo para chegar numa conclusão. Deus sabe tudo de pronto, perfeitamente, plenamente. Então percebe a diferença, né? E aí a gente vê que o Espírito Santo também tem esses atributos, ou seja, ele é onisciente, ele é onipotente e ele é onipresente. E tem mais uma questão ainda, só o Pai é criador, só o Filho é criador e o Espírito Santo também é criador. Não são três criadores, é um criador só, né? Então lá em Gênesis capítulo 1 que nós estudamos lá, capítulo 1, verso 1, 2 e 3, né? Verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. Então a gente vê aqui na criação, a Trindade está criando. E só Deus é criador. Porque no conceito bíblico, e principalmente em Gênesis, nesse texto, né, que nós lemos, se não me falha a memória, no original, Bará, Bereshit, Elohim, Hashamaet, Et, Ovet, Haaretz. É isso que está no original lá, né? Eu acho que eu errei aqui uma outra expressão. Mas a palavra bara lá quer dizer criar do nada. Entendeu? Do nada, não tinha nada, não tinha matéria-prima, né? Não tinha um modelo prévio, você não tinha um projeto, não tinha uma planta que Deus falou, opa, vou seguir essa planta aqui, né? O engenheiro assim chegou para ele e falou, Jeová, está aqui a planta, é só seguir e reproduz isso. Faz isso aqui. Não tinha nada, não existia parâmetro, não tinha uma história que antecedia isso. Ninguém falou para Deus, faz assim um assado, deu uma ideia. Então, do nada, não existia absolutamente nada. E Deus disse, haja. Dá para imaginar? Planeta Terra, Urano, Saturno, né?
Enfim, Júpiter, Marte, foi surgindo, estrelas, todo o cosmo, Sol, Lua, outras galáxias ainda, essa imensidão, assim, essa infinitude que os seres humanos cada vez descobrem mais e mais e ainda não chegou nem numa fagulha do que é essa imensidão. A gente não tem noção do que é essa criação de Deus, né? E Deus falando, haja, ouve. Imagina o oceano, Deus dizendo assim, haja baleias, haja golfinhos, tubarões, essa diversidade aquática, né? Absurda, cada detalhe, caracóis, você vê lá tantos seres marítimos que se tem na profundeza, coisas assim absurdas. Deus dizendo, haja animais terrestres, e Ele vai criando. Imagina só o hipopótamo, o jacaré, o elefante, a girafa, o leão, enfim, essa enormidade que a gente tem de diversidade de animais. Haja seres, inclusive os dinossauros, tá, irmãos? Os dinossauros, eles também eles não são detalhados pela Bíblia, mas não são seres mitológicos, são seres reais. A teologia também reconhece esses seres gigantes que houveram na Terra. A gente não sabe porque exatamente da extinção deles. Não se sabe se foi no dilúvio, enfim. Mas a questão toda essa diversidade, tudo isso que nós temos, árvores, né? Todo esse sistema ecológico, enfim, tudo Deus, só com o poder da sua palavra, não existia nada e foi brotando, brotando, brotando. Olha só o poder criativo de Deus. Então só Deus é criativo, porque do nada Ele foi criando todas as coisas, e essa diversidade linda, eu não sei se vocês conhecem, eu acho que é só aqui no Brasil que existe esse tipo de pássaro, né? Eu não lembro o nome dele, se vocês souberem aí, puderem me ajudar, mas tem um pássaro que tem 7 cores, irmãos. O pássaro tem 7 cores assim, não é nem vermelho, nem amarelo, nem verde, ele tem 7 cores. Quem criou uma coisa dessa, uma beleza dessa? Deus, né? E várias espécies que você tem, Deus é quem criou toda essa diversidade. Então só Ele é criador, o homem não cria nada. Ele pode, a partir talvez de uma célula, a partir de algo já criado, desenvolver, mas o homem não tem poder. Fala, não existe nada aqui, não tem matéria-prima nenhuma e a gente vai fazer surgir. Isso não existe. Até a clonagem, né, que a gente fala, ela é a partir de algo já existente, tá? Mas só Deus é criador. Vamos lá, Salmo 139. Salmo 139. Eu vou falar sobre o Espírito Santo agora, tá? Atributos do Espírito Santo. Os textos que a gente vai pegar fala a respeito da pessoa do Espírito Santo. Ó, só confirmando, daqui 1 minuto e meio cai a ligação aqui, tá? Então vocês fiquem atentos aí, tá bom? Emerson, Erivaldo, daqui 1 minuto e meio aí, ó, a ligação cai e vocês já vão no link sem perda de tempo, hein? Não vão fugir para a cantina, não vai lá pro pátio e nem pular o muro, hein, meu irmão? Tem a segunda aula, hein? Cuidado aí, hein? Vamos lá, Salmo 139 vai falar sobre a onipresença do Espírito Santo, ou seja, um atributo, uma característica que só Deus pode ter, né? Então, Salmo 139, versículo de número 7. Vamos lá. Versículo de número 7. Diz assim, ó: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? É o salmista perguntando, né? E o verso 8 ele continua: se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no inferno, né? No Sheol, a minha cama, eis que tu ali estás também. Então, olha só, o Espírito Santo aparece aqui como sendo, então, aquele que tem esse atributo que só Deus tem, porque o Espírito Santo é Deus, ou seja, a onipresença. Então, o salmista diz, para onde eu vou fugir do teu Espírito? Subir o céu, tá lá. Se descer no inferno, também tá. Não tem para onde ir, porque ele é onipresente, tá certo? Romanos capítulo de número 15, lá no Novo Testamento, Romanos capítulo de número 15, versículos de número 19. A gente vai falar agora sobre a onipotência, né? No caso do Espírito Santo, que também é um atributo que só pertence a Deus.